Olá, pessoal! Eu sou a professora Sueide Lourencio e hoje, na aula de língua portuguesa, nós veremos a função social dos textos do nosso dia a dia, ok? Hoje a gente vai conversar sobre uma coisa que está em todo lugar: os textos. Isso mesmo! Eles estão em casa, na rua, na escola, na TV, no celular e em muitos outros lugares. Mas você já parou para pensar para que servem esses textos? Já parou para pensar assim: quem escreve? Para quem? Para quem escreve? E por quê? Por quê? Cada texto tem uma função social, ou seja, ele tem uma utilidade na nossa vida em sociedade. Vamos ver alguns exemplos? Vamos lá? Olha isso aí, o bilhete da mamãe. Olha o bilhetinho. Filho, lembre de levar o casaco. Qual que é a função dele? É de avisar. E quem produziu? A mamãe. E para quem que ela produziu? Para o filho. Ok? Olha, outra regrinha. Uma placa na rua. Essa placa aí de pare. Qual que é a função dela? É organizar o trânsito. E ela foi produzida por quem cuida do trânsito e para quem dirige. Vamos ver outro exemplo? Olha, esse está mais próximo da gente ainda. Olha, regras da sala de aula. Qual que é a função? Informar. Foi produzido pela professora e para quem que ela foi produzida? Para os alunos, os estudantes daquela sala. Olha esse aí, outro exemplo, o Jornal da Cidade. Olha, forte chuva causa alagamentos no bairro X, o jornalzinho da cidade. Qual a informação, a função dele? De informar. Então, ele foi produzido por jornalistas e para quem que ele foi produzido? Como ele é o jornal da cidade, ele foi produzido para os moradores da cidade. Olha esse outro, promoção de mercado. Olha, super ofertas. Qual que é a função dele? Divulgar uma oferta, tá vendo? Esse aí já tem a função de divulgar uma oferta. Ele foi produzido pelo supermercado e para os clientes, certo? Olha esse, recado da professora na agenda escolar. A função avisar. Ele foi produzido pela professora e para quem que ele foi produzido? Para os estudantes daquela sala, daquela professora. Outro exemplo, um convite de casamento. Qual que é a função dele? O próprio nome diz, né? Convidar. Ele é um convite, então a função dele é de convidar. Ele foi produzido por noivos e para quem? Para os amigos e parentes. Ok? Olha esse anúncio de escola. Feira de Ciências. Tem aí a data, tem as informações, o local. Então, qual que é a função? Informar. E ele foi produzido pela escola e para quem? Para os estudantes e familiares desses estudantes, a comunidade escolar ali. Agora, pessoal, olha só, os textos, eles mudam dependendo de onde eles circulam e de quem vai ler, tá? Por exemplo, na escola, olha esses exemplos aí dos textos na escola. Então, são textos informativos, são avisos, às vezes a gente tem também os textos literários, histórias, poemas, por exemplo, tá bom? E em casa, na casa. Então, na casa nós temos bilhetes, lista de compras, temos etiquetas, como essa aí, né, que está no pote de café. Então, são várias situações em que nós nos deparamos com esses diferentes tipos de textos em diferentes lugares e diferentes funções, né? Na comunidade, por exemplo, ó, nós temos cartazes, propagandas, panfletos, né? Aí a gente tem, olha, um cartaz de vacinação, outro de dengue, outro de ofertas, certo? E na mídia? Na mídia nós temos TV, o jornal, a internet, tudo a gente encontra, né? Esses textos e cada um em diferentes situações com as suas
funções, ok? Todos os textos, eles têm um objetivo. E entender isso é muito importante. Sabe por quê? Porque ajuda a compreender melhor o que lemos, tá bom? E sabe também por que é importante? Porque nos ajuda a não cair em fake news ou enganos, notícias falsas, principalmente na internet. Nos ajuda também, pessoal, a produzir nossos próprios textos com mais clareza, não é verdade? Então, aqui vai uma dica. Sempre que você ver um texto, se pergunte, não se esqueça, hein? Olha, onde esse texto aparece? Bom, outra perguntinha interessante. Olha, quem escreveu? Quem escreveu esse texto? E uma outra também, qual o objetivo dele? Ok? Então, nós temos que ter essas perguntinhas em mente, tá bom? Para a gente descobrir a função de cada texto. Agora que nós estamos experts em a função, em saber, né, descobrir a função de cada texto, nós vamos a um quiz, ok? Vamos lá? Vamos lá, hein? Quero ver quem vai acertar. Olha essa primeira. Onde você costuma encontrar esse texto? Essa placa aí de pare. Nós costumamos encontrar no supermercado, na sala de aula, na rua ou dentro de casa? Onde? Vamos lá, pensando. 1, 2, 3. Onde vamos encontrar? Nós encontramos na rua. Não é verdade? Porque no supermercado tem panfleto, na sala de aula tem os avisos, né? Na rua, dentro de casa a gente vai ter os bilhetes e outras coisas, mas não tem essa placa, né? Então é na rua. Parabéns! Eu tenho certeza que você acertou. Olha a próxima. Para que serve um bilhete deixado na geladeira dizendo tem bolo na cozinha? Esse bilhete, ele serve para contar uma história? Ele conta uma história? Para avisar algo? Ele avisa algo? Para fazer propaganda? Ele faz algum anúncio de alguma coisa? Ou para ensinar uma lição? O que você acha? Vamos ver? Para que serve? Vamos lá. Para avisar algo, não é verdade? Por sinal, um aviso muito bom, né, gente? Tem bolo na cozinha. Que delícia! Tá bom? Então, ele serve para avisar algo. Vamos ao próximo? Olha só o próximo. Qual dessas opções é um exemplo de texto com função de informar, tá bom? Passar uma informação. Vamos lá. É um poema sobre o mar que nos passa informação? Uma receita de bolo? Um cartaz dizendo vacinação sábado na escola? Ou é uma música do seu cantor favorito? O que você acha? Qual que é um exemplo para nos informar de algo? Vamos ver? 1, 2, 3, vamos lá. Letra C, um cartaz dizendo vacinação sábado na escola. Por quê? Que ele está informando? Informa que vai ter vacinação, o dia, que será no sábado, e o local, na escola. Então, está nos informando. Certinho? Gostaram do quiz? Viu como os textos fazem parte da nossa vida o tempo todo, pessoal, em diferentes situações? Então, na próxima vez que você vir um bilhete ou uma placa, tente descobrir a função de cada um deles, ok? Até a próxima, pessoal, e lembre-se, ler é uma aventura que a gente vive todo dia, em diferentes situações. Tá bom? Tchau, tchau, até a próxima!